Olá, irmãos! A paz do Senhor, Feliz Natal, Merry Christmas, Feliz Navidad para todos, para todos os irmãos que estão ouvindo o nosso vídeo. Merry Christmas for everyone, praise the Lord, thank you Jesus for everybody who watched this video. Obrigada, Senhor Jesus, por todos aqui que estão assistindo esse vídeo e Feliz Natal para todos, né? Então, agora eu vou falar, bom, de Jesus, com o nascimento de Jesus. Hoje é Natal e hoje a gente celebra o nascimento de Jesus. Geralmente, nas igrejas cristãs, a gente celebra o nascimento, a morte e a ressurreição todos os dias. A gente não tem um dia específico para celebrar, né? A nossa celebração é todos os dias. Aquelas pessoas que não sabem, fiquem sabendo aqui, né? Mas hoje eu quero ler, né? Quero falar para vocês sobre experiências que o Senhor tem me dado. E claro, né? Falando do Natal, né? Do nascimento de Jesus. E hoje nós vamos focar também, além do nascimento, porque eu já gravei o outro vídeo sobre o nascimento do Senhor, e agora nós vamos falar sobre a crucificação, né, e a ressurreição do Senhor, amém? Está aqui Mateus 27, no capítulo 27, verso 32, tá bom? Vou ler aqui a palavra do Senhor para que a gente possa meditar e o que o Senhor possa falar aos vossos corações, amém? Quando saíram, verso 32, quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simeão, a quem forçaram levar a cruz de Jesus. Irmãos, nesse momento, quando o Simão sirineu levou a cruz de Jesus, Jesus me mostrou essa cena, eu vi. Na visão, o Senhor abriu minha visão e eu vi Jesus. Ele estava carregando a cruz, ele estava com um pano, sabe, como se fosse uma cueca de pano. Ele estava carregando a cruz, só de cueca de pano, não tinha roupa. E aí eles pegaram e saiu, ele estava arrastando a cruz, aí o sirineu pegou a cruz e carregou um pouco. Quando Jesus entregou a cruz, naquele exato momento para o sirineu, eu vi os soldados empurraram Jesus, que ele saiu cambaleando, quase cai com a cara no chão, tá? Eu vi essa cena, o Senhor me mostrou, tá? E aí, vamos lá, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica deitaram sorte. Ali os aguardavas assentados, né, as pessoas. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam. Vê como o povo é terrível. Blasfemavam dele, balançavam a cabeça, ou seja, eles não aceitavam Jesus, eles não queriam Jesus. E dizendo: tu que disseste que destrói esse templo, e em 3 dias constrói, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Irmão, Jesus falou que em 3 dias reconstituía o templo. O templo é o nosso coração. Em 3 dias ele não ressuscitou? Em 3 dias ele está dizendo: 3 dias eu ressuscito e reconstruo o templo do teu coração. Entendeu, irmãos? É isso que o Senhor estava querendo dizer. Ele não estava falando o palácio, ele estava falando o nosso coração naquele momento. Só que as pessoas os fariseus não entendiam isso, né? Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os mestres da lei, líderes religiosos e fariseus, zombando, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça agora da cruz
e creamos nele. Naquele momento, irmão, o diabo usou essas pessoas, né, os religiosos, fariseus, para que Jesus descesse da cruz, dissesse assim, olha, saia da cruz que nós vamos crer em ti. Mas eles estavam querendo, que o diabo estava usando aquelas pessoas para dizer para Jesus, desce da cruz, para o plano de Deus se desfazer, ou seja, a mensagem da cruz não seria válida se Jesus tivesse descido da cruz. Então, por isso que eles insultavam Jesus o tempo todo, dizendo, se tu é Deus, desce daí. Tu não disse que reconstrói o templo em 3 dias? Sim, Jesus falou, mas é o templo do nosso coração, que ele estava reconstruindo em 3 dias quando ele ressuscitou, entendeu? E aí ele falava assim, confiou em Deus, livra-o. Agora, se de fato o ama, pois disse, sou filho de Deus. Então eles desafiavam a Deus, dizendo de fato, se Deus o amava, que Deus retirava ele da cruz, se ele era o próprio Deus. Se ele era o próprio Deus, só que ele veio em carne e sangue, ele veio como homem, ele não veio como Deus, ele veio como homem, 100% homem, 100% Deus, só que ele tinha que cumprir a lei, entendeu? Ele tinha que cumprir a lei como homem, como ser humano, porque nenhum ser humano na face da terra cumpriu a lei como Jesus cumpriu. Então ele tinha que cumprir a lei para poder o sacrifício da cruz ser válido para que nós pudéssemos ser salvos, porque se Jesus tivesse descido da cruz, nós não poderíamos ser salvos, entendeu? E mesmo fazia, no 44, e o mesmo fazia os ladrões que com ele havia sido crucificado. O ladrão também insultava Jesus. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus falou assim? Deus meu, por que me desamparaste? Porque o meu pecado estava com ele na cruz, com ele naquele exato momento, como homem, entendeu? Ele pagou o preço, ele cumpriu toda a lei e o meu pecado, os nossos pecados estava cravado na cruz naquele momento e ele sentiu o abandono do Pai que está no céu, porque são 3, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então ele sentiu o abandono por causa do nosso pecado, amém, irmãos? Então glorifico o nome do Senhor e agradeço a ele todos os dias por ele ter tido a coragem de ter vindo aqui nessa terra como Deus, né, que ele saiu, deixou a glória dele lá no céu e veio aqui para a terra para salvar-nos, porque tudo estava perdido desde o Éden, quando o Satanás enganou a Eva, né, porque na verdade, quando Eva foi enganada, não foi pecado, porque Deus não deu ordem para Eva guardar o jardim. Deus deu ordem para o Adão guardar o jardim, ou seja, guarda a tua casa. E ele estava tão preocupado em nome de bicho, né, que esqueceu da mulher que Deus tinha dado para ele, e a mulher estava muito sozinha, solitária, foi conversar com a serpente. E a serpente pegou e deu o fruto da árvore que não podia ser comido. E ela, quando comeu, não foi pecado. Só foi pecado quando ela deu a Adão. Aí sim entrou o pecado, porque Deus não deu responsabilidade nenhuma para a mulher dentro do jardim, a não ser de ser esposa dele. Deu a responsabilidade para Adão. E Adão foi que pecou. Por isso que a palavra de Deus diz, por um homem entrou o pecado e por um homem veio a salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou-a em vinagre e pondo-a na ponta de uma vara, dava-lhe a beber. Irmão, sabe o que era esse vinagre? Esse vinagre era uma esponja que eles usavam, era com pau assim na frente, que eles usavam para lavar, limpar as privadas. Naquela época eles faziam as latrinas, era uma carreira assim de latrina, né? E as pessoas faziam suas necessidades e depois eles pegavam essa bucha e limpava aquelas fezes, recolhia as fezes, jogava pro outro lado.
e limpava. Aquilo ali, aquela bucha lá, foi a que deram para Jesus, que foi, encharcou, né, uma esponja com vinagre, tá bom? Para você ver o sofrimento que ele teve. Ele foi moído por tudo, que a palavra de Deus fala em Isaías 53, que eu vou levar ali agora. Aos outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Entregou, ele é Deus, ele entregou o seu Espírito para Deus, tá bom? Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. Naquele momento que o véu do templo se rasgou, aquele véu que se rasgava, que tampava nossas vendas, que nós não podíamos ver Deus, aquele véu foi rasgado de cima a baixo, assim, ó. Se abriu. Então hoje tu não precisa de intercessores para interceder por você. Você mesmo bota o joelho no chão e fala com Deus. Você mesmo fala com o Senhor Jesus. Você mesmo, você não precisa mais da Maria, do João, do Santo Antônio, do Santo daqui, do Santo daquilo, da Culá, para poder interceder para você, porque o verdadeiro intercessor é Jesus de Nazaré, tá? Ninguém intercede por nós aqui na terra, a não ser Jesus. Então você tem que botar o joelho no chão e orar a Deus e com os olhos fechados e falar: Senhor Jesus, eu creio que tu és Jesus de Nazaré, eu creio que tu morreu na cruz do Calvário e eu creio, Senhor, que tu é o meu intercessor diante de Deus. Amém, irmãos? Então ninguém pode interceder por você, a não ser Jesus. O que a gente faz na igreja, você ora por uma pessoa, ora por outra, igual os discípulos. Mas quem intercede por você na hora do seu perrengue mesmo é Jesus, tá? Aqui, vamos lá. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos que Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando em alta voz, entregou o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. Então, a terra teve um grande terremoto. Foi quando Jesus desceu no mais profundo dos abismos para buscar a chave de Satanás. Ali em 2 Pedro está falando que Jesus desceu no mais baixo, entendeu? Da superfície da terra para poder buscar a chave de Satanás. Ou seja, Satanás não tem mais a chave do inferno. Quem tem é Jesus, tá? Porque quando Jesus ressuscitou, ele pegou a chave e ele venceu a morte na ressurreição. Aqui mais à frente eu vou falar. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Porque Jesus é o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele tá dizendo: ninguém vai ao Pai, quem vê o Pai vê a mim. Eu sou o Pai, entendeu? Eu sou Deus. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os mortos ressuscitados junto com Jesus, porque ele foi lá debaixo da terra buscar a chave do abismo das mãos de Satanás, porque antes o diabo tinha o poder da morte. Lembra que Adão pecou, a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Então o diabo tinha o poder da morte. Só que quando Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus tomou dele, ressuscitou dos mortos, tomou a chave do inferno e disse assim: agora, morte, onde está teus grilhões? Né? Onde é que tá teus grilhões? Como que tu agora pode matar alguém? Então, se a gente tem que temer ao Senhor Jesus, entendeu? Porque ele que tem o poder, todo o poder. Ele falou aqui: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Ou seja, até no inferno, porque ele tem a chave do inferno. Então, ele que pode mandar você pro céu e pro inferno. Então, busca o Senhor enquanto é cedo, enquanto se pode achar. Porque se você buscar a ele, você vai para a glória. Amém? E aqui, abriram-se os sepulcros, muitos dos corpos dos santos dormiram
que dormiam, não, ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele andavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram atemorizados. E disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Estavam ali observando de longe muitas mulheres que temiam, seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, né? E a mulher de Zebedeu. Aqui colocaram a sepultura, né? Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele foi falar com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, pegando o corpo, envolveu-o num manto limpo de linho e o colocou no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e foi embora. Estavam ali assentadas na frente do sepulcro Maria Madalena e outras Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da pregação, da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram falar com Pilato, dizendo: Senhor, lembramos que naquele enganador, né, que estava falando de Jesus, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Né? Portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não se dê, né, dá o caso de que os seus discípulos vão de noite e furtem e tirem e digam, né, tira o corpo e diga que ressuscitou dentre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. Por isso que muitos judeus não creem em Jesus, porque foi espalhada uma mentira terrível dentro, dizendo que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo lá de dentro do sepulcro. Mas é mentira, porque o Senhor ressuscitou. Disse-lhe Pilatos: tendes aí uma escolta aí de guardai-o como acharem melhor. E eles montaram guardas ao sepulcro, lacrando a pedra, e deixaram ali a escolta. Só que no domingo, né? No sábado. Depois do sábado, depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, moveu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e a sua roupa branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais medo, pois eu sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali vereis outra hora. Ora, eu vos tenho dito. Saído elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram, né, e anunciá-los aos seus discípulos. E de repente Jesus sai ao encontro dizendo: salve! E elas, aproximando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel. E aqui tá a mentira que contaram por judeu, né? Quando alguns dos guardas lá chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. Reuniram-se eles com os líderes religiosos
e decidiram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando que dizei que vieram de noite e os seus discípulos, e enquanto dormis, furtaram o corpo de Jesus. Só que era mentira, né? Aqui está escrito também. Então, aí Jesus depois apareceu, né, na Galileia, né, para o monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel. Então, essa palavra é muito linda do Senhor, que eu falei da morte, nascimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus tem me mostrado muita coisa. Eu fiz algumas anotações aqui, porque é muita coisa para contar para vocês, né? Não cabe tudo, né? Então, quando, assim, não a primeira vez, né? Eu tava deitada na minha cama, tava de joelho orando, e parecia que tinha um anjo de trás de mim. Ele botou como se fosse uma espada no meu pescoço e não deixou eu levantar dali. Então, irmãos, o Senhor me tirou, meu espírito saiu para a terra. Eu vi a terra redonda, do tamanho de uma laranja, maior que isso aqui um pouco. Ó, maiorzinha um pouquinho que isso aqui. Eu vi a terra e eu tava lá em cima na terra. E aí o Senhor vinha trombetas tocando. Meu Deus, é um som tão lindo que não existe aqui na terra, irmãos. Não existe aquele som de trombeta. E aí o Senhor vinha descendo, e aquelas trombetas vinham. E quando eu tava lá em cima, que eu vi a terra pequena, os anjos já estavam quase se aproximando de mim, aí eles me trouxeram aqui para a terra. Então é tipo como se eu tivesse sobrevoado assim a parte da terra. E eu percebi que a terra era muito escura, e que eu percebi também que os pontos de claridade que havia na terra era dos irmãos, dos cristãos que oravam, e seu ponto de luz ia lá para fora da terra. E eu vi também que tinha muitos animais aqui na terra, eles ficavam brigando entre si, muitos animais. Então, os animais vinham para me atacar também. Só que, como eu tinha um ponto de luz, que é a oração, né? Minha luz ia para fora da terra, então os animais se afastavam de mim, eles não me atacavam. Então, eu vi quando o Senhor desceu na terra, eu vi quando a glória do Senhor desceu. Era como uma aurora boreal, só que não era da cor verde, como a gente costuma ver a aurora boreal verde. Ela era assim, clarinha, um bege clarinho. Assim, uma cor mais ou menos que eu possa, né, falar para vocês. Era um amarelo clarinho, mais assim pro lado do bege. E aquela aurora boreal, ela descia e ela foi até o Monte Sinai. Eu fui até o Monte Sinai. E o Monte Sinai que Deus me mostrou, irmãos, é aquele monte que tá lá na Arábia Saudita. Aquele monte que depois você pesquisa aí, não é o Monte Sinai, Península do Sinai, não. É aquele monte que tá queimado o topo, né? É aquele que é o monte que Deus desceu para escrever as tábuas dos 10 mandamentos que entregou para Moisés, tá? Aquele monte lá. E o Senhor me mostrou quando ele desceu no Monte Sinai. E depois lá tem comprovando, depois você pode ver, na Arábia Saudita o monte, ele é escuro, a parte de cima. E lá também tem a rocha, que o Senhor abriu a rocha para
dar água ao povo lá. Lá tem várias evidências de que aconteceu ali quando eles fizeram o bezerro de ouro, que Deus queria destruir aquele povo lá também, todo, entendeu? Então foi o Monte Sinai que está na Arábia Saudita. Outra coisa que Deus me mostrou, irmão, é a Arca de Noé. Eu vi a Arca de Noé, o Senhor me mostrou a Arca de Noé. E Deus me levou no Monte Ararat. A arca está no Monte Ararat, só que ela não está no topo. Ela está enterrada abaixo do Monte Ararat, ok? Uma vez eu tentei até entrar em contato com alguns arqueólogos, né, para falar para eles isso, né? Já tem mais de 3 anos que Deus me deu essa visão. Mas aí depois eu fiquei sabendo que tem pessoas, equipes trabalhando já nessa área do Ararat, mas ela tá enterrada debaixo do monte, tá? No Monte Ararat, que foi isso que o Senhor me mostrou, tá? Eu fui ver na visão, ele me levou lá no Monte Ararat. Ele me levou no topo do monte. Quando ele chegou, eu cheguei no topo, ele disse assim: olha para baixo, a Arca de Noé está aqui embaixo, entendeu? Então, outra coisa que Deus me mostrou, irmão, eu vi Jesus já caminhando lá nas ruas de Jerusalém, né, várias vezes. Eu também vi ele caminhando lá perto de Jerusalém. Ele vestiu uma bata branca e eu vi ele caminhando lá em Jerusalém. E outra coisa, recentemente, eu vi Jesus. Eu lembro que eu falei que eu tava caminhando numa praia e que o Senhor, eu vi o arrebatamento dessa praia. Tinha um homem que caminhava na minha frente, perdendo as pernas, né? E que eu olhava pro céu, né? E quando eu olhava pro céu, eu via o arrebatamento. Quando eu olhava pro arrebatamento, né? Aquele clarão enorme no céu e aqueles pontos de luzes para baixo, pegando as pessoas. E quando eu me dei conta, eu já estava lá em cima. Então, nesse mesma praia, eu vi Jesus 2 vezes. Eu vi ele sentado na areia da praia. Parecia que ele estava conversando comigo, né? Louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel. Então, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus, ele é tremendo. Então vale a pena servir o Senhor, vale a pena confiar no Senhor. Larga tudo que vocês estiverem fazendo, venha para o Senhor, porque Ele é Deus fiel, Ele que criou os céus e a terra. Irmãos, a palavra de Deus diz que se a gente quiser vir para o Senhor, a gente tem que abrir a boca e confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque se nós não abrirmos a nossa boca para confessar Jesus, já estamos no inferno. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, se nós quisermos o Senhor, nós temos que abrir a boca e confessarmos a Ele. Fazer uma oração de confissão. Senhor Jesus, eu creio que Tu é Deus. Eu creio que Tu é Senhor. Eu creio que Tu morreu na cruz do Calvário, que Tu vieste e Tu morreste na cruz do Calvário para salvar a minha vida, Senhor. E eu aceito esse sacrifício da cruz. Eu aceito, Senhor, que Tu morreu e ressuscitou dos mortos para me dar vida e vida em abundância. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Então você tem que fazer essa oração assim, irmão, todos os dias. Se a fé tá pouca, repete ela todos os dias, que o Senhor estará dando vitória para vocês. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o vídeo tá ficando um pouco longo, então eu vou fazer um outro vídeo. Amém? Um beijo no coração, Feliz Natal, feliz dia de confraternização com a família, com os amigos e com as demais pessoas que estiverem aí com vocês. Um beijo. Amém? Glória a Deus.